Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, cumprimento todos os meus colegas julgadores, a Procuradora Regional Eleitoral, os servidores da Casa. E me permita aqui quebrar o protocolo e quero agradecer o trabalho de todos os senhores e as senhoras no último dia 7 de outubro e principalmente os servidores da Casa, pela dedicação, né, e o esforço em propiciar um melhor serviço à Justiça Eleitoral. Não podemos esquecer também do eleitorado, né, que é a razão de tudo isso aqui. Eu indago aos eminentes pares, a ata, como já foi assinada, na sessão pretérita, eu comunico a todos e a todas que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos 47.520, o 2.1, o 64.695, 2.2, o 43.494, que é o 2.3. Pauta física. Pauta física em mesa para julgamento. O doutor Ulisses Rabaneira dos Santos é o relator, é o 2.4, é um recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo vereador de Vila Bela Santíssima Trindade. A 25ª Zona Eleitoral, tendo como recorrente o Pedro Apolônio de França. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. É assunto, como já foi colocado, é a prestação de conta, desaprovação. Com a palavra o relator. Doutor Ricardo, o embargo de declaração é o 2.5, processo 217, recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, Luciara, 15ª Zona Eleitoral. Embargante, coligação Luciara e a parte também embargante tem o diretório também do Partido Movimento Democrático Brasileiro, que é a época PMDB. A parte embargada é Elisete Nunes de Souza, como também Fausto Aquino de Zambuja Filho. Não houve nenhuma manifestação no processo, porque trata-se de embargos. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargos de declaração oposto pela coligação Luciara para Todos, pelo diretório do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Luciara, contra o acórdão que, em sessão plenária de 30 de setembro de 2018, à unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto. O acórdão ficou assim ementado. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois, segundo afirma, não mencionou se haveria ou não ligação dos embargados com as seguintes pessoas: Tiago Lima Osório, Cirleide Maria Martins Menezes, Neri Florença Ataídes, Antônio Gonzaga e Jordana Nathalie dos Santos. Alega ainda a necessidade de que esse tribunal enfrente todos os pontos elencados que afirmam serem caracterizadores da captação ilícita de sufrágio, a fim de que, abro aspas, reste pré-questionada a matéria e possa os embargantes a tempo e o modo de interpor o recurso à instância superior, fecho aspas. Requer ao final seja acolhidos os embargos, reconhecida a omissão indicada ao relatório, senhor presidente. Não, senhor presidente, ratifico. Na verdade, eu não apresentei parecer, né, nesse processo, então eu vou manter. Sim. O relator para o voto. Senhor presidente, eu liberei o voto, está disponível a Vossas Excelências. Eu estou conhecendo dos embargos, mas estou negando provimento. Não há omissão, nem obscuridade, nem contradição. Estou rejeitando os embargos. Os colegas estão de acordo pela rejeição dos embargos? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Doutor Ricardo, o senhor continua com a palavra. Tem outro embargo, declaração. Eu estou me referindo ao 2.6 da pauta física, é o 19.754. A embargante é Divina Maria da Silva Oda e a parte embargada o Arthur Edson Ferreira de Souza.
A exemplo do anterior, não há intervenção do Ministério Público. Desta feita, objeto da embargabilidade é o acordo 26.645, que a unanimidade negou provimento ao recurso interposto. Pois não. Cuida-se de embargos de declaração oposto por Divina Maria da Silva Oda e Luciano Nápoles Costa contra o acordo que, em sessão plenária de 22 de 5 de 2018, à unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto. Cito a ementa do acórdão. Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão quanto à onerosidade das aquisições, a aplicação da hipótese exetuada pelo ordenamento, ao afirmar que o programa teve sua implementação orçamentária no ano de 2015 e não no ano de 2016, como afirma o julgado. Também por afirmarem nos embargos que não houve a efetivação da transferência dos imóveis ou concessão de incentivos e benefícios. Afirma ainda a necessidade de que esse tribunal enfrente todos os pontos elencados a fim de permitir a embargante manejar o recurso competente, pré-questionando os fundamentos jurídicos da decisão. Requer, ao final, que seja acolhidos os presentes embargos e reconhecida a omissão indicada, aplicando os efeitos modificativos aos presentes embargos, a fim de afastar a sentença recorrida, provendo-se o recurso originário. Ao relatório, senhor presidente. O voto, doutor Ricardo. Presidente, na mesma linha do anterior, eu estou entendendo que não há aqui omissão, nem obscuridade, nem contradição. Estou conhecendo do embargo, todavia estou rejeitando. Os eminentes colegas aderem ao voto do relator? Então proclamo o resultado. O Tribunal por unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Desembargador Pedro Sakamoto, o senhor tem um embargo de declaração, é o 2.7.1887, é pauta física, é objeto de embargabilidade, ele tem natureza aqui infringente, é o acórdão 26.652, que de uma representação de conduta vedada do agente público. Ele argumenta a causa de omissão. A parte embargante é Lucimar Sacre de Campos, como também o Pedro Marcos Campos Lemos. A parte embargada é o Partido Social Cristão de Várzea Grande. A exemplo dos demais embargos, não houve manifestação do Ministério Público. Com a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, suposto por Pedro Marcos Campos Lemos e Lucimar Sacre de Campos, contra o acordo 26.652 deste tribunal, publicado em 8 de maio de 2018, manejado em processo de representação por conduta vedada a agente público. O embargante Pedro Marcos alega que o acordo é omisso, haja visto ter afirmado ser, aspas, incabível imaginar a ausência de custeio dos conteúdos publicitários, pois ao menos deve ser levada em conta a remuneração paga aos servidores envolvidos, utilizando desse modo conceito jurídico indeterminado e invocando motivos que se prestariam melhor a justificar qualquer outra decisão. Por sua vez, a embargante Lucimar Sacre de Campos aduz que o acordo é omisso quanto à questão suscitada em sustentação oral, que consiste na reforma tácita do prazo do inciso 6 do artigo 73, resultando da mini-reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015. Forte em suas razões, os embargantes requerem o conhecimento e provimento perante embargos a fim de sanar as omissões ventiladas. Nas contrarrazões, a Comissão Diretora Provisória do Partido Social Cristão de Várzea Grande afirma que não há omissão no acordo em questão, sendo que o primeiro embargante busca, em verdade, modificar o mérito de julgado por meio dos aclaratórios, e ainda que o argumento apresentado pela segunda embargante, Lucimar Sacre de Campos, trata-se de inovação recursal, razão pela qual pugna pela rejeição dos presentes embargos.
Devidamente cientificado acerca desse embargo, a doutor procurador deixou de manifestar e é o relatório do presidente. Pode continuar, desembargador Pedro, para o voto. Nesse pares, é importante registrar que esses embargos de declaração foram postos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual deles conheço. Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a sodalice por intermédio desse recurso exige para sua correta cognição que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos. Aqui eu cito o artigo 275 e seus incisos e prossigo. Consoante relatado, os embargantes aduzem que o acordo embargado é omisso na medida que restou consignado no efeito deciso colegiado que é, aspas, incabível imaginar a ausência de custeio nos conteúdos publicitários, pois ao menos deve ser levados em conta a remuneração paga aos servidores públicos, fecha aspas. Tendo esse regional, segundo o embargante, se utilizar de, aspas, conceito jurídico indeterminado, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, fecha aspas. Nem ainda, em razão de não ter se manifestado acerca da questão suscitada em sustentação oral. Quanto à omissão ventilada pelo embargante Pedro Marcos Campos Lemos, é imperioso reconhecer que tal alegação não tem qualquer consistência, uma vez que o acordo envergaçado abordou de maneira insofismável os motivos que levaram a entender que houve gastos de recursos públicos para a realização da publicidade, não havendo que se falar em omissão, conforme se observa segundo os excertos do voto que proferi na ocasião em verbo, que eu transcrevo e eu vou por parte da leitura. Verifica-se, portanto, que, embora o embargante alegue que o acordo combatido contenha vícios, fica evidente que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já debatida, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, porquanto a matéria articulada nesses embargos foi abordada por esse órgão colegiado de forma clara e objetiva. Trago julgado nesse sentido e prossigo. No que tange aos embargos opostos por Lucimar Sacre de Campos, o caso é de parcial acolhimento, a fim de aclarar o acordo contra a suposta, aspas, reforma tácita do prazo do inciso 6 do artigo 73, resultante da mini-reforma eleitoral da Lei 13.165 de 2015, fecha aspas, em que pese tal alegação não ter sido apresentada no recurso eleitoral, mas sim suscitada durante a sustentação oral. Malgrado os argumentos apresentados pelo embargante, sabe-se que a mini-reforma eleitoral não alterou de forma alguma o prazo contido no artigo 73, inciso 6 da Lei das Eleições, haja vista não haver qualquer previsão na Lei 13.165 de 2015 acerca de tal modificação, cabendo ainda destacar que, conforme previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a lei posterior revogará a anterior somente em caso de incompatibilidade ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, o que evidentemente não é o caso. Convém enfatizar que o artigo 73 veda determinadas condutas a agentes públicos e não candidatos. Daí porque a notificação promovida pela mini-reforma no tocante à data da escolha dos postulantes das convenções partidárias. Outro sim não é despiciando apontar alguns recentes julgados do TSE, os quais demonstram que nada mudou quanto ao prazo previsto no artigo 73, inciso 6 da Lei das Eleições. Vou só ler a parte negritada. A decisão do Tribunal de Origem está de acordo com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que, nos 3 meses que antecedem o pleito, impõe-se a total vedação à publicidade institucional, independentemente de haver em seu conteúdo caráter informativo, educativo ou de orientação social. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Ressalvadas as exceções previstas em lei. Agravo em RESP 11, 1440, 90,
relator ministro João Otávio Noronha, julgado de 24 de 2 de 2015. Trago um outro julgado nesse mesmo sentido. E finalizo. Posto isso, nego provento aos embargos opostos por Pedro Marcos Campos Lemos e acolho parcialmente, sem efeitos infringentes, os embargos postos por Lucimar Sá de Campos, a fim de aclarar a omissão por ela apontada. E como votos, todos compreenderam, o digno relator ele está rejeitando os embargos ofertados por Pedro Marcos Campos Lemes, e quanto a outros embargos manejados por Lucimar Sá de Campos, ele está acolhendo em parte, né? Em parte, sem contudo alterar o acordo objeto de embargabilidade. Doutor Ulisses Rabaneda, de acordo? Todos os demais também estão de acordo? De acordo? Então vou proclamar o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por Pedro Marcos Campos Lemes e acolheu parcialmente, sem efeito infringente, os embargos opostos por Lucimar Sá do Campos, nos termos do voto do doutor relator. Doutor Rabaneda, o senhor está apto? Então eu vou colocar em mesa o processo 2.4, que é o 63.969, recurso eleitoral prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Vila Bela Santíssima Trindade. A parte que está recorrendo é Pedro Apolônio de França. O parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o digno relator, doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Pedro Apolônio de França em face da sentença proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas ao cargo de vereador referente às eleições de 2016. Consta da sentença subjulgada que desaprovou as contas. Aqui vou citar apenas o trecho que importa. Disse o juiz ab initio, ressalte-se que a total ausência de movimentação financeira por si só compromete a lisura da prestação de contas, haja vista ser inconcebível que alguém se lance a candidatura a um cargo político e não realize nenhuma despesa ou movimentação financeira, desprezando todo o sistema instituído para evitar fraudes. Acrescente-se ainda que o artigo 29, parágrafo 1º da resolução TSE 23463/2015, continuou o juiz, preceitou que as contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestadas em favor de campanhas eleitorais deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constitui gastos eleitorais que devem ser declarados de acordo com os valores efetivamente pagos. Razões recursais, o recorrente alega que o fato das contas terem sido apresentadas de maneira zerada quando não houve movimentação de recursos não é suficiente à sua reprovação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para aprovar as contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Mantenho o parecer nos autos. Ratificado o parecer escrito, a palavra, portanto, é do relator para o voto. Senhor presidente, vou simplificar. Essa prestação de contas tramitou pelo rito simplificado e as contas foram reprovadas. Havendo o recurso da parte, eu estou entendendo que é caso de dar parcial provimento e aponto o seguinte. Primeiro, ausência de despesas com advogados e contador. De fato, não há declaração de despesas com advogado e contador. Todavia, a resolução TSE 23470/2016 inseriu no artigo 29 da resolução 23463/2015 o artigo 1º-A com a seguinte redação. E aqui é aquela questão dos honorários de advogado e contador para a prestação de contas que não se configuram gastos eleitorais. Então, no caso dos autos, tanto o serviço de contabilidade quanto de advocacia se deram para a prestação de contas, não se revelando gasto eleitoral, sendo, por este motivo, desnecessário o registro na prestação de contas. 2. Ausência de movimentação financeira. Consta também como motivo para desaprovação a total ausência de movimentação financeira. O candidato, desde a resposta ao relatório preliminar, afirma que não houve despesa ou receita, bem ainda que utilizou-se de cessão e doações estimáveis em dinheiro entre candidatos, decorrente do uso comum de sede de materiais de propaganda eleitoral impresso em dupla face.
Quanto à ausência de movimentação, em casos semelhantes, em diversos lugares o tribunal enfrentou a questão e afastou a irregularidade. E aqui estou citando aqueles precedentes no sentido de que o uso de material de campanha compartilhado, a despeito da resolução apontar a necessidade de registro, caso não haja o registro de quem recebe a doação, mas havendo demonstração de que houve o registro na prestação de contas do doador, revela-se mera irregularidade formal. Vou destacar aqui um trecho de um precedente desse tribunal, aspas, revela-se irregularidade formal que conduz ao apontamento de ressalvas à apresentação de prestação de contas zeradas, sem registro de receita oriundo de doação estimável em dinheiro relativa a material de propaganda eleitoral, mas com elementos suficientes a demonstrar a doação recebida do candidato ao cargo majoritário. Citei precedente aqui do Dr. Paulo Sodré, do desembargador Pedro Sakamoto nesse sentido. Estou citando também trechos da resolução a respeito do tema. E digo, na linha dos precedentes desta Corte, a omissão do registro de referidas receitas estimáveis não pode ser considerada irregularidade insanável, notadamente porque o candidato recebedor dessa espécie de doação está expressamente dispensado de comprová-la, como dispõe o artigo 55 da Resolução TSE 23463/2015, que a cito. Registro, por fim, que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em decisão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em decisão proferida em 8/8/2018, transitada em julgado, negou seguimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos autos do RE 416/58/2016, cujo acórdão tem sido adotado como paradigma por esse tribunal em caso semelhante aos autos em mesa. Então, nós decidimos desse sentido e o TSE manteve em outras circunstâncias. Com as considerações, eu dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha de Pedro Apolônio de França nas eleições de 2016. Como voto, presidente. Doutor Ricardo, há algum voto divergente? Eu gostaria de um esclarecimento do Pois relator. não, doutora Vanessa, a senhora realmente é a próxima, segunda vogal. A autorização legal para permitir que esses valores não sejam declarados, que as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes de uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Então, ela tem essa ressalva. Eu gostaria de saber do relator se foi comprovado que essa despesa foi registrada na prestação de contas do doador. Então, essa informação não consta dos autos. O que consta é que ele recebeu, de fato, essa doação de material estimável. Os santinhos, eles, de fato, são dupla face. E ele não registrou na prestação de contas dele, né? E agora, se o doador registrou na dele, de fato, não consta essa informação no processo. Então, nesse sentido, eu vou divergir que, para utilizar essa ressalva legal, teria que ter, pelo menos, comprovado essa situação desse permissivo legal, né? Então, ele é possível, sim, né, deixar de registrar, mas desde que conste registrado na prestação de contas do responsável doador. Então, dessa forma, eu voto para não dar provimento ao recurso. Aí, no caso, teria que converter, né? Ah, sim, para converter. Eu só não converti porque, como pelo meu voto estou dando parcial provimento, desde logo, né, a Corte tem entendido que se desde logo for possível aprová-las, nós não precisamos converter. Então eu parti para nessa linha. Porque eu estou aprovando com ressalvas, ele quer aprovação total. Senhor pede vista? A doutora Vanessa está divergindo, né? Isso? Doutora Vanessa, ela está divergindo, tá? Aí o doutor Antônio Veloso está pedindo vista. O doutor Luiz Aparecido, do desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, pedindo bem ao doutor Peleja, eu desde já acompanho o ilustre relator. Sim. Então vamos fazer uma proclamação provisória. O doutor Ulisses Abanê dos Santos
ele proveu o recurso, né? Proveu o recurso parcialmente, o que foi acompanhado pelo primeiro vogal e pelo quinto vogal. A segunda vogal desproveu o recurso, pediu vista o terceiro vogal e o quarto aguarda, julgamento suspenso. Parece que senhor presidente, parece que o voto dela não foi desprovimento para converter, para anular o julgamento, para converter. Aquele entendimento daqui. Obrigado, desembargador Pedro. Então a segunda vogal votou para anular o ato, objeto de resignação, e que os autos fossem devolvidos ao juízo singular para imprimir o procedimento ordinário, é isso? Obrigado, desembargador Pedro. Desembargador Pedro, o senhor tem agora um processo judicial eletrônico, é o 0600, é 1.1 da pauta, é o processo 0600-974, é o mandado de segurança. O objeto aqui é um ato judicial, impetrado por Júnior César Leite da Silva. A autoridade impetrada, como disse, é ato judicial, é o juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso. O parecer escrito que tem nos autos é pela denegação da segurança. Com a palavra, o eminente relator. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Júnior César Leite da Silva contra ato supostamente ilegal, cuja prática é atribuída ao juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sinop. O impetrante assevera que requeriu a referida Zona Eleitoral certidão de quitação eleitoral a fim de instruir seu registro de candidatura para o pleito que se avizinha. Afirma, porém, que a certidão expedida pela autoridade impetrada foi negativa, apontando como obstativa da quitação eleitoral a existência de irregularidade na prestação de contas. Prestação de contas número 122.118, auto 12.21.18, 2014, que tramitou em face de Júnior César Leite da Silva e teve suas contas reprovadas em relação às eleições, sendo condenado ao recolhimento de valor de R$ 20.650. Processo esse já transitado e julgado, enquanto se faz de cumprimento de sentença. Alega que o ordenamento jurídico preceitua que, aspas, a quitação eleitoral ocorre quando o cidadão se inscreve, eleitor e vota nas eleições que foram convocadas ou na hipótese de não comparecer nas votações. A sua ausência ou paga a multa específica, afiançando ainda que se encontra quite com as suas obrigações eleitorais. Outro assim, argumento que o artigo 37 da Lei 9.096/95 estabelece que a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular. Faz um favor aqui, eu não estou conseguindo ler esse. Não, agora tá. Bem, outro argumento que o artigo 37 da Lei 9.096/95 estabelece que a desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente
a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida da multa de até 20%, cujo inadimplemento, segundo o impetrante, acarreta tão somente a inscrição da dívida ativa na União e execução fiscal. Sustenta que a autoridade judicial, ora apontada como coatora, ao expedir a certidão negativa de quitação eleitoral, aspas, contra o eleitor que cumpriu as obrigações previstas na legislação, está, por via oblíqua, tornando-o inelegível, aplicando-se sanção não prevista na lei, nem posta na sentença que julgou o processo de prestação de contas, sem perder de vista as restrições de Estado no artigo 7º, parágrafo único do Código Eleitoral. Ademais, suscita como questão prejudicial a impossibilidade de se impor sanção por meio de resolução, argumentando que não se pode, ainda que por meio de resolução do Conselho do TSE, obstar o fornecimento de certidão de quitação eleitoral, condicionando ao pagamento das multas diversas daquela decorrente da ausência durante a votação. Acrescento que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu em 2012, por maioria de votos, que a falta de aprovação de contas de campanha não impede a obtenção pelos candidatos da certidão de quitação eleitoral e de registro de candidatura. Enfatizou, por fim, a urgência do caso, porquanto dispõe de 3 dias para juntar o documento almejado aos autos do seu pedido de registro de candidatura, o qual se encontra sob relatoria da excelentíssima senhora doutora Vanessa Curti Penha Gasques neste tribunal. Com tais considerações, requeriu fosse liminarmente determinado ao juiz da 43ª Zona Eleitoral de Sorriso que expedisse certidão de quitação eleitoral em seu nome no prazo de 24 horas, ou subsidiariamente certidão negativa de quitação eleitoral com efeito depositiva. No mérito, postura a confirmação da segurança, junto a documentos, a liminar foi indeferida e a autoridade apontada como coautor prestou as informações e a doutora Procuradoria opinou pela denegação da segurança. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico o parecer, senhor presidente, Agora, pela denegação. Por favor. Agora o voto. Aí. Tá. Não, tá bom. Pode ser. Tá. Como se sabe, mandado de segurança é um remédio constitucional cabível para defesa de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou a habeas data, que visa instrumentalizar medidas que dê controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder. A Lei 9.504, em seu artigo, dispõe que, transcrevo o dispositivo aqui, e no parágrafo 7º, a parte negritada, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Portanto, conclui-se que o conceito legal em vigor de quitação eleitoral é muito mais abrangente que aquele sustentado pelo impetrante, exigindo, além da inscrição do eleitor e do exercício regular do voto, a apresentação de contas de campanha eleitoral, entre outros requisitos. Firmada essa premissa, confira-se o teor da certidão juntada pelo impetrante, em verbis. Certifico que, de acordo com os assentamentos do cadastro eleitoral e com o que dispõe a resolução TSE 21.823 de 2004, o eleitor abaixo qualificado não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data em razão de irregularidade na prestação de contas, de D 61507. Prossigo. Nota-se que a certidão não faz alusão ao processo que gerou a suposta irregularidade. Com isso, vi-me compelido a consultar o sistema ELO na Justiça Eleitoral e ali constatei, entre outras ocorrências, uma referência à não prestação de contas de 2016, identificada como Código 230, aspas, irregularidade na prestação de contas. A mesma expressão utilizada na certidão em comento, circunstância que foi omitida na exordial. Em seguida, o excelentíssimo senhor Anderson Candioto, juiz da 43ª Zona Eleitoral, ao prestar suas informações nesse writ, confirmou que o motivo da emissão da certidão negativa de quitação eleitoral foi justamente esse. Confira-se. Aí transcrevo aqui as informações e prossigo. Desse modo, não há como afirmar que o impetrante possui direito líquido e certo à expedição da certidão de quitação eleitoral, porquanto há registro de severa irregularidade, não prestação de contas de campanha.
que não se coaduna com o status que ele alega ter, qual seja, o de quite com a Justiça Eleitoral. Nesse exato sentido, o enunciado simular 42 do Conselho do TSE inverbe, aspas, a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a efetiva apresentação de contas. Fecha aspas. Prossigo. Outro sim, peço vem para trazer a colação precedente do TSE invocado pela doutora representante do parquê em seu parecer, que consta, eu vou só ler a parte negritada, esse Tribunal Eleitoral já afirmou em orientação no sentido que o candidato tem o dever de prestar contas, conforme se estabelece o artigo 28 da Lei 9.504/97, sendo que seu descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de quitação eleitoral, ex-vido do artigo 11, parágrafo 7 da Lei 9.504/97, que é de relatoria do ministro Luiz Fux, no agravo de regimento a recurso especial, no 9.430, julgado de 21/2/2017. Diante do exposto, denego a ordem em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. O relator ele está denegando a ordem em consonância com o parecer. Só fiquei com uma dúvida se não seria o caso. Claro, pois não. Senhor presidente, eu só fiquei com uma pequena dúvida se não seria caso de perda de objeto, né? Pelo tendo em vista que o objetivo da obtenção da certidão era para fins da inscrição do registro. Mas de qualquer maneira também não muda, né? Também fiquei com essa dúvida inicial, só que depois ele pode utilizar para registro, mas ele pode usar para outros também. Não perde objeto. Acompanho o ministro. Não é só isso, especificamente para esse fim. Embora ele tenha justificado, declarado, né? Se tivesse direito à quitação eleitoral, nós teríamos citado. Sim. Né? Outros colegas que faltam votar, acompanham o relator? Então me permita, o tribunal por unanimidade denegou a segurança vindicada nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Senhores, não há mais nenhum processo a julgamento nesta tarde. Eu declaro, portanto, encerrada a presente sessão.